Estamos contentes por mais um domingo, mais uma semana que inicia. Que bom que nós estamos aqui para adorar o Senhor, para dizer o quanto Ele tem sido fiel a nós. Ele é fiel, queridos. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Queria convidar você a ficar sobre os seus pés, por favor. Nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e dissesse assim: Senhor Jesus. Vocês estão aí, gente? Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor preparou para que eu participasse da ceia e, mais do que isso, tomasse a decisão de permanecer fiel ao chamado que o Senhor tem sobre mim, custe o que custar. Eu quero, Jesus, fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Eu quero, Senhor, que o Senhor possa estar no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, em todas as áreas da minha vida, e que eu possa viver a plenitude que o Senhor já preparou para cada dia da minha existência nessa terra. No teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Eu fiz uma pegadinha com vocês, porque eu estava em casa orando e lendo essa palavra, eu falei: Senhor, depois eu vou pedir a eles para orar. O Senhor falou: não vai pedir depois, porque eles vão arrumar desculpa para não orar. E agora que eles oraram, o Senhor vai dar a força, a capacidade a vocês, a nós, de vivermos o que acabamos de orar. Quem crê nisso? Amém? Porque, irmãos, é difícil, porque nós não temos apenas o reino do mal contra nós. Nós temos a nossa própria vontade. E muita coisa que acontece em nossa vida é por causa da autossabotagem, Matilde. Nós nos autossabotamos, sabia disso? Quando nós podemos ler a Bíblia, a gente fala: não vou ler a Bíblia não sou pastor mesmo. Para que eu vou ler a Bíblia? Esse negócio não é para mim não. Outra hora, o Senhor manda ir ali fazer algo, representar o reino em algum lugar. Não vou. Não sou nem obreiro na igreja, ninguém me está vendo. Com certeza Deus tem mais gente lá indo e não faz. Então isso se chama autossabotagem. E essa oração nós denunciamos no altar do Senhor todo tipo de autossabotagem, amém? Porque eu e você declaramos, nós falamos, nós verbalizamos. Isso quer dizer, nós confessamos que nós viveremos o melhor do Senhor, porque nós vamos fazer o que Ele está nos direcionando. Aleluia! Glória a Deus! Você está fadado a ser um homem perseguido pelas bênçãos de Deus. Você está fadado a ser uma mulher perseguida pelas bênçãos de Deus. Porque quando a gente obedece, automaticamente as bênçãos do Senhor começam a nos perseguir. Amém? Vocês gostaram da pegadinha do Faustão? Glória a Deus, coisa boa. Quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 9. Glória a Deus. A partir do verso 14. É interessante, irmãos, que eu sempre gosto de frisar isso. A Bíblia está sempre falando que todo lugar que Jesus ia, haviam homens perigosos, maldosos, capiciosos, que trabalhavam para pegar Jesus, para ir lá e tentar achar uma falta em Jesus. E eu falava isso com o pastor Danilo em casa hoje. Eu falei assim:
Dan, o que nós podemos esperar do ser humano? Se eles chamavam Jesus de preguiçoso, comilão, glutão, beberrão. Dizia aí, ó, fica dizendo que é filho de Deus, ou filho de José aí, ó, esse marceneirozinho meia boca, e ainda fica aí comendo com os pecadores. E, irmãos, essas pessoas, elas estão entre nós até hoje, você sabia disso? Só eu e você que não podemos ser os fariseus, os saduceus, não podemos ser essa malha perigosa, difícil, maldosa e perversa de pessoas. Por isso que eu gosto de ler isso, irmãos, porque às vezes, e é por isso que Paulo diz, olha aquele que está em pé que não caia. Hoje é noite de ceia e não tem dia melhor do que nós fazermos esse retrospecto dentro de nós e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Mais do que ver, Senhor, me mostra o que é que está errado, me mostra. A gente tem que ser corajoso, irmãos, porque se é uma coisa que o Senhor vai ouvir e vai falar é quando nós denunciamos a nossa vida e acabamos com essa autossabotagem. A gente fala, não, Deus, o que está precisando melhorar aqui dentro? E o Senhor vai nos falar detalhadamente. E mais do que falar, Ele vai nos ajudar a melhorar. Na hora que eu e você temos coragem, confessamos com todo o nosso coração, o Espírito Santo vem falar, agora é comigo. Lembra de Ezequiel, capítulo 1, 2 de Ezequiel? Ezequiel diz que ele estava diante de uma presença poderosa e ele caiu, e ele disse que o anjo pegou ele pela mão e levantou ele. Oh, irmãos, esse é o trabalhar. Hoje não é Ezequiel, mas aquela presença daquele anjo personifica a presença do Espírito Santo em nossas vidas hoje, e ele nos pega pela mão. Não há nada que ele nos peça que ele não nos dê a condição de executar. Saiba disso. Saia daqui na certeza de que tudo que o Senhor pedir para mim e para você, Ele vai nos dar a capacidade, a habilidade para a gente executar. Então não é difícil servir a Deus. A gente é que fica se auto-sabotando. E a partir de hoje, em nome de Jesus, não vamos mais dar moral, dar ibope para o mal e nem para a auto-sabotagem. Porque você veio aqui na terra e a sua missão é representar o reino de Deus. E Deus não tem filho covarde. Deus não tem filho temeroso, inseguro, no sentido de não querer fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque todos que Ele chama porque vê dentro de nós uma semente, uma essência que clama, que tem sede da presença dEle em nós. Então é por isso que Deus tem conexão comigo e com você. E é por isso que Ele prima, Ele zela, Ele nos abençoar enquanto estamos aqui na terra. Amém? E aí, aqui no capítulo 9, lá no verso 4 mais ou menos, ele diz assim, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Então aqui o Senhor estava falando a respeito daquele paralítico que tinha sido levado para Jesus curá-lo. Mas isso aqui é só para fechar esse parêntese, que eu estou sempre falando a respeito das pessoas que são más e perversas e estão no nosso meio. E nós precisamos saber lidar com essas pessoas. Como Jesus nos orientou, Ele disse, olha, eu estou enviando vocês como pequenos cordeirinhos, ovelhas no meio de lobos. Como é que o lobo faz para atacar uma presa? Ele vai na jugular daquela ovelhinha que está ali desapercebida. Ele vai lá e ele sangra na jugular, ali no pescoço. Por quê? Porque a primeira coisa que um animal, principalmente os carnívoros, faz é matar, tirar a vida da presa, porque ele é um predador. Mas Jesus disse que eu e você estávamos sendo comparados a um lobo, a um cordeiro, um bichinho tão vulnerável. Mas aí depois que ele disse que os lobos estariam ao nosso redor, o que ele disse? Vocês não vão estar sozinhos, porque a presença do Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias, não é assim? Até a consumação do século. Então, irmão, vamos para o choque. Vamos para o choque, porque quem nos chamou é fiel e garante. Amém? E aí aqui no capítulo 9, a partir do verso 14, a nossa leitura diz assim. Então, os discípulos de João vieram
nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, em vasilhas novas, e ambos se conservam. Amém? Quando eu li essa palavra, o Senhor ministrava meu coração que isso aqui tem tudo a ver com o que nós começamos a falar. Nós estamos falando sobre a autossabotagem, de como nós, seres humanos, muitas vezes não é nem só a ação do diabo, mas nós mesmos nos autossabotamos. Nos autossabotamos quando nós deixamos de fazer o nosso papel de cristão fora do âmbito da igreja, fora do espaço físico da igreja. Não é verdade? Eu conheço a fala de um menino que falou: ô mãe, eu queria tanto que nós morássemos na igreja. Mas falou: por quê? Porque o pai é uma coisa lá na igreja, aqui dentro de casa é outra. Aquele bate demais na gente, quebra, xinga palavrão, bebe cachaça. E aquela criança desejou que os pais morassem na igreja. Porque ele imaginou, se lá ele fica bonitinho, um cara de santo, do pau oco, capaz que ligar agora vai ficar bom pra nós, né? O negócio vai dar bom, né, Marcos? Às vezes pensou isso, tadinho. Eu ouvi, irmãos, a criança falando com a mãe que gostaria de morar na igreja. Então, quando nós lemos essa palavra, eles aqui estavam falando acerca do jejum, e não é esse o mérito que eu gostaria só de frisar. A verdade é que o jejum é importante, porque o jejum ele vai matar a nossa carne. E Paulo ensinou a igreja em Colossos, no capítulo 3, se eu não me engano, e ele diz assim: vocês precisam matar os nossos corpos. E é uma palavra meio paradoxal, porque o Senhor fala tanto de vida, e Paulo está pedindo para aquela igreja matar. Põe para mim, Mateus, por favor, Colossos 3:5. Eu acho que é isso mesmo. Mas Paulo está fazendo menção e está dentro dessa palavra, é isso mesmo. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Pode voltar lá, Márcio, por favor, no capítulo 9 de Mateus. Então parece meio paradoxal, mas é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. É uma noite de ceia e é uma noite de reflexão, onde nós precisamos olhar onde está aquela coisinha, aquela sujeirinha na nossa vida, onde está aquela dificuldade que a gente não está conseguindo vencer. Essa é a noite que eu e você estamos tendo a oportunidade e a liberdade de dizer: Deus, olha para essa dificuldade que eu estou vivendo. Senhor, me ajuda nessa deficiência, me ajuda nessa incapacidade, Senhor, que está atribulando minha vida. E aí, aqui a gente volta para Mateus capítulo 9, e eu volto a dizer: o jejum, ele é importante na vida do crente, porque o jejum traz santificação para a nossa vida. Pastora, quanto tempo eu tenho que jejuar? É você e Deus. O Senhor não deixou um critério para jejum. E você tem que parar de ser José e Maria vai com as outras e viver o que a Bíblia diz para você. Porque tem gente que é tão preguiçoso que ela prefere ouvir a história de fulano, de ciclano, de fez, e não pega a Bíblia e fala: deixa eu ver o que o Espírito Santo vai falar comigo. Aí fica vivendo de conto de carochinha. Aí não, mas lá na igreja que não sei o que foi, não era nem quem foi aqui não sei quem que falou para não sei quem que falou. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Autossabotagem acaba hoje na nossa vida, amém? Amém? Uma das coisas que nós vamos parar de viver é essa preguiça maligna que nos afasta da palavra. Pastora, meus olhos estão ruins, não tem nada não, meu filho. Você pode muito bem botar no seu telefonezinho lá, porque o mesmo som de ouvir piadas, de ouvir coisa engraçada, eu não estou dizendo que é errado não, porque você precisa desopilar mesmo, né? Precisa espairecer, mas o som que te ajuda para você ver bobagem, coisa que você está perdendo seu tempo, dá também para você ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então vai lá, bota no seu telefone e ouça, vai lavar os pratos, ouve, vai dirigir um carro, ouve, dá
É essa palavra que vai nos pôr de pé. E o Senhor está dizendo para nós que o jejum é importante. Quanto tempo eu tenho que fazer? O tempo que você puder gostar. O Espírito Santo vai te nortear a esse respeito. Mas o jejum não é para comprar bênção e não é meritório. O jejum é para nos aproximar de Deus e matar essa carne que Paulo ensinou à igreja de Colossos. Ele disse: vocês precisam matar a carne de vocês. E a gente não mata a carne de outra maneira que não é, se não for lendo a Bíblia e jejuando. E ele diz que, além desse ensino, aqui também a gente vê claro que o Senhor está dizendo: não se pode colocar uma vivência nova num corpo velho ou num corpo sujo. Irmãos, quando a gente pega leite, eu que vim do interior, algumas pessoas aqui sabem que antigamente, quem lembra que o leite vinha na porta, dentro daqueles galões grandes? Você sabia que se aquele leite que foi posto, o galão tiver 1% de sujeira, você sabia que corta, talha todo o leite? Quem sabia disso? O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que esse odre, que esse receptáculo chamado Eliete, esse lugar chamado Eliete, chamado Emília, chamado Elias, ele precisa estar totalmente limpo. Aleluia. Limpo. E somente assim o Senhor vai poder habitar em nós. E ele ainda diz na sua palavra que não se pode um mesmo córrego ou uma mesma nascente ter água salgada e água doce. Então essa noite é noite para nós olharmos como está a nossa vida. Não se pode colocar, irmãos, nada novo num ambiente que está velho, que está desgastado, que está sujo, que está fedido. E Jesus está dizendo: essa noite eu quero ajudar a minha igreja a ser purificada. O que está atrapalhando a sua vida, o que está te afastando da real condição que Deus tem para você, e muitos de nós já sabemos o que Deus já falou. O que nós precisamos hoje é tomar essa coragem, parar de nos auto-sabotar e dizer: sim, Senhor, eu aceito o desafio de a partir de hoje me comunicar mais com o Senhor, orar, buscar o Senhor e fazer a vontade de Deus de forma plena. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria que você levantasse aplaudindo o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós já oramos no início e já declaramos que nós, a partir de hoje, viveremos o melhor, porque esse ordem chamado Igreja Batista Nova Aliança será cheio da graça, da glória de Deus, porque estamos dizendo ao Senhor que estamos disponíveis, estamos dispostos a partir de hoje glorificar o nome dele para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Adore o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Mas ao desesperar
Amém? Eu e você somos a igreja do Senhor. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não importa a perseguição, as lutas. A verdade é que a igreja do Senhor vai prevalecer. Amém? Glória a Deus. Agora fica firme. Fala para o seu irmão, fica firme, viu? Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Já veio outro louvor na minha cabeça. Não pode mudar, né? Tem um louvor que fala da pastora Ludmila. Sabe, se você não desistir, é para minha inspiração. Para também permanecer fiel e firme. Amém? Eu vou cantar um trechinho, porque eu sou dessas, né? Eu estou contando contigo, Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Amém? Sabe, isso aí é prova de que a gente não é tudo mecanizado, não é Deus que faz o que a gente planeja, não é mesmo? Que a gente aqui escolheu e está certo, o Espírito Santo sabe disso. Aí ele vê aqui, ó, alguém precisava ouvir isso aí, ó. Fica firme, que você estando firme é inspiração para alguém do teu lado permanecer de pé. Amém? Tem gente aqui que só você é crente na sua casa. Já pensou se você esmorecer e cair, o que vai acontecer? E o Espírito Santo vai te fortalecer. Como o pastor já pregou aqui, ó, ele te chamou, ele também vai te capacitar para isso. Ele não vai pedir nada que a gente não possa dar. Glória a Deus! Porque existe uma graça, uma tremenda graça sobre nós. Amém? Aplauda o Senhor pelo nome de Jesus. Quebra o fogo.
Bíblia. Eu tenho que contar, meu Deus do céu, que eu estou dias. Eu não consigo ler outra coisa sobre a vida de Leia. Eu estou com essa mulher na minha cabeça, gente, todo dia. Eu acordo pensando, porque ela era a mulher de Jacó a primeira, que casou naquela circunstância. Irmão, não tem nada com Leia não, nem parente dela só. Mas eu comecei a chorar, porque pensa, eu não queria estar na situação dela. Porque ela casou numa circunstância, ela era rejeitada. A Bíblia mesmo diz que ela disse que não tinha formosura. Misericórdia. Alguém escreveu e dizia que nem bonita ela não era. Então já dá para pensar que ela tinha dificuldade de arrumar um marido. E para piorar, era o amado da irmã dela. Quer dizer, a rival não era que nem Ana e Eucana, que a rival era uma outra mulher. A rival era a própria irmã. Só que aí eu fui lendo, eu achei tão tremendo, porque mesmo diante dessa situação, ela estabeleceu uma conexão com Deus tão maravilhosa. E a Bíblia vai dizendo ali que Deus viu a sua aflição e deu o primeiro filho. Sabe? É um Deus que vê a minha e a sua aflição. Ela podia se achar a pior, a menorzinha, a rejeitada, mas Deus viu a sua aflição e deu um filho, abriu a madre e deu-lhe um filho chamado Rúben. E ela pôs o nome dele de Rúben porque disse assim, Deus viu minha aflição. Aí vai, né? A vida de casada continua, porque o homem não gostava dela, mas teve mais um filho. Você já imaginou a gente engravida pela primeira vez, a gente quer o marido perto da gente, não é? Aí dele não ir buscar a água de coco enquanto a gente está lá com o desejo, mas ela não podia ter esse luxo. E pela segunda vez ela engravida. E aí a Bíblia diz assim que Deus viu que ela era desprezada. Olha isso. Se você está passando uma situação assim, que alguém está te deixando de lado, Deus está vendo. E vai, Deus, ela coloca o nome do menino de Simeão, porque Deus viu que ela era desprezada pelas pessoas. Sabe, as pessoas não davam nada para ela. E Deus não, mas Deus ele pega justamente essa situação e ele dá um filho. Pela terceira vez ela engravida. E o nome do menino chama-se Levi. Levi significa aquilo que Deus une. Porque ela falou, dessa vez o meu marido vai ficar junto de mim. Porque daí, já com 3 filhos, ela precisava de um norte para levar a família dela. Não é assim, a gente precisa de um norte para tomar decisões da nossa vida, da nossa família. Ela não tinha marido, mas ela estabeleceu uma conexão de Deus. E Deus começou ali, ó, trabalhando no coração dela, ó, é unidade. Você tem que começar a trabalhar a unidade, oh, glória. E ela começou a entender isso. Pela 4ª vez, ela engravida. E ela já não espera mais que o marido dela fique com ela, porque daí ela dá o nome de Judá. Dessa vez eu vou louvar o Senhor. Ela entendeu, glória a Deus. Nessa noite eu quero que você compreenda, quando a gente começa a estabelecer essa intimidade com Deus, é claro que as outras coisas importam sim, mas Deus se encarrega, sabe, de suprir todas as minhas e suas necessidades físicas, financeiras, emocionais, principalmente. Em nome de Jesus, o Senhor te chama nessa noite para que esse louvor agora que nós vamos cantar seja verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Meu
paz, boa noite. Pode se sentar por um instante. Glória a Jesus. Amém? Quem está feliz aí de dizer glória a Deus? É bom a presença do Senhor, né? Como é bom nós adorarmos ao Senhor. Eu sempre digo isso e torno a dizer. Perdemos tempo com tanta coisa. E às vezes a gente vem no culto e é um pouquinho e a gente já está, né, sem entender, né? Não, isso aqui. A gente tem que, na verdade, fazer mais isso. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. Seja esse culto tem que ser diário, todos os dias. E aqui é apenas uma parte. Até porque se você depender apenas do culto é muito pouco. Domingo, né? 2 horas. A gente começou o culto aqui às 6, termina às 8. A gente precisa ter essa vida com Deus diária. Amém? Eu quero agradecer a vinda de todos. Eu já falei com a família que está ali. Deus abençoe. Depois você pega o nome deles para mim, Rafa, por favor. Deus abençoe. Deus sejam bem-vindos em nome de Jesus. A casa de vocês, né? Em nome de Jesus. Estou feliz do David Caramariza. As meninas estão ali. Estavam com saudade de vocês. Deus abençoe. Viu? Deixa eu ver aqui mais o meu amigo Dante ali, né? Meu irmãozão. A Leandra com a Silva, que são lá de Mogi, né? Essa família linda aí que Deus colocou do nosso lado. Deus abençoe. Domingo tem ceia lá em Mogi. Amém? Já estou preparando aqui um grupo de obreiros para ir para lá. É a primeira vez que vocês estão aqui? Vocês dois? Primeira vez? Sejam bem-vindos. Vocês são sozinhos? Ou? Está com você, Fernando? Glória a Deus. Deus abençoe. Sejam bem-vindos nessa vez também, em nome de Jesus, viu? Que bom. Sejam bem-vindos a essa casa de vocês. Tá bom? O restante todos são de casa, né? O Mário não me falou nada que você ia trazer visitante, não, viu, Fernando? São meus filhos. Ah, são seus filhos. É surpresa. Ah, tá certo, né? Obrigado, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ai, esqueci Olha ali, Ed. Aí você vai lembrar o nome deles ali, ó. Aqui, ó, na sua frente, atrás da irmã Davina. Isso, isso é o nome deles. Eu quero o nome deles, eu sei o que é. Eu fiquei pensando, é lobo, é urso. Brincadeira, viu? Mas eu lembrava o nome. Aí, oh meu Deus, é urso, né? Deus abençoe. Fazia tempo que eu não via vocês também, viu? Não, a gente brinca, assim, mas é apelido mesmo, né? Não te chamam assim? Eu acho tão bom, né? A gente, né? Então, porque aqui é a casa do seu pai, né? A casa do pai, a casa do nosso pai, né? Tem que ser assim. Deus abençoe. Deus me deu uma notícia aí que eu fiquei muito triste. Jocelino e Luísa, né? Então, sejam bem-vindos, viu? E a Lohane, isso, né? Isso, seja bem-vindo, viu? E o nome deles? Carlos Eduardo. Cirlei. Deus abençoe também, viu? Em nome de Jesus. Depois você anota aqui para mim, Edson. O nome deles para mim não esquecer. O me deu uma notícia aqui. Eu até falei com o Rafa para você entender. Esse negócio de apelido, né? O urso, a gente pescava muito com lagarto. Eu não sei quem conhece o lagarto aqui. Quem conhece o lagarto? O lagarto faleceu hoje, né? Bill acabou de falar, rapaz. A gente pescava, pensa num senhorzinho, se alguém conhece. Como que é o nome dele, Bill? Não sei, né? A gente só chama de lagarto. Lagarto não é o nome dele, né? Acho que ele estava no RG, pastor Valdir. Jair, né? O Naldo falou que conhecia ele. Oi? Ele pescava com a gente também. Pensa num velho que sentava na beira do barco, né? Não saia por nada. Por nada. Não tinha negócio de fazer rodízio com ele, não, de banco. Ele sentava no fundo do banco. No fundo do barco, pescava a noite inteira. Pegava ou não pegava, o lagarto estava lá. A gente tinha hora que desistia, né? Ia dormir quando estava muito ruim. E disse que teve um infarto, obrigado. Teve um infarto fulminante. Chega lá, a casa estava fechada, invadiram e ele tinha falecido. O senhorzinho, gente boa demais, a gente fica triste. Porque, né? Era muito gente boa, né? Tinha a vidinha dele lá, tudo aposentado, gostava de pescar. E descansou, né? A gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Amém?
Abra a tua Bíblia no Salmo de número 139, que hoje tem que ser bem rapidinho, tem ceia, senão a gente termina 10 horas da noite, né? Ninguém fala amém, né? Você está de folga mesmo? Fala baixo, que ela escuta. Ah, tá. Você está de folga? Deus fala baixo, que ela escuta. Eu não posso saber, que eu tô com as coisas para ele fazer para mim. Fala Já baixo. tá até Não vou falar, é verdade, não vou falar. Mas ele está trabalhando, viu, gente? Mas ele Na verdade, o Ademir mudou de empresa, agora ele está trabalhando 8 por 0. Eu tenho medo, se eu passar de foco, eu tenho medo de passar. Ele está trabalhando 8 por 0, ele está sem folga. É 6 por 2, você está trabalhando 8 por 0 agora. 8 por 0 sem folga, praticamente 23 horas por dia, só o tempo de ir e voltar da empresa. Na folga é estrela cadente. Viu quase o pedido. Estrela cadente, isso mesmo. Esses dias eu vi um videozinho, Salmo 139, um videozinho, e aí a pessoa falava assim, ó, domingo, aí pegava uma garrafa de café, aí sentava assim, ó, quando você estava na garagem com a garrafa de café, ficava escuro. Eu falei, gente, domingo é assim mesmo. O meu não é, porque hoje eu cheguei aqui, era 9h30 da manhã na igreja, o dia não rende quando você está trabalhando muito. A gente hoje compramos um computador, tá ali, né? Para a igreja, um computador novo, tem algumas coisas a acertar ainda, eu e o Márcio estamos apanhando ali. Mas, gente, Cleide, cadê a Cleide? Cleide da Cleide. A gente estava passando a música e eu baixando coisa no computador, e não estava, não faz nada, eu já coloquei um fio direto de rede ali. Gastamos quase R$1.000 ali para colocar o computador. Ainda estou com um problema no meu modem ali, que meu modem só tem 3 saídas do modem da igreja, né? 3 saídas, eu preciso de 4. Porque aí toda hora que eu tenho que ligar o computador, eu preciso desligar alguma coisa. Mas já já a gente vai comprar um modem ali, então o modem zero esse problema, né? A televisão, que a gente estava sem televisão também, acho que eu falei semana passada, né? Tinha queimado a saída de HDMI. O Marco, o sogro, que não é aquele lá, não, o sogro do Rodrigo, que é o pai da Cléide, nos abençoou com essa TV. E aí eu aproveitei e comprei mais uma, tá ali, ó, aquela ali é Smart, nós vamos colocar na salinha lá em cima. Ela tem 2 salas de criança pequena e nós vamos fazer uma sala para os bebês, né, para as crianças menores de 2 anos, né, de não sei que idade, 3 anos, pequenininhos, de 3 para baixo, né. E aí eu já coloquei o Facebook na televisão que está ali em cima. Então, por exemplo, se alguém se dispor a ficar com as crianças pequenas, a gente pode colocar o YouTube, o Facebook lá, e você consegue assistir o culto do mesmo jeito, cuidando dos pititinhos. Amém? Então nós vamos colocar uma televisão numa sala, a televisão na outra, e devagarzinho Deus vai abençoando. Amém? Quero agradecer a Elias, que hoje veio aqui, nós arrumamos a parte elétrica da cozinha, que estava caindo. Era um fio, Zé, que passava por baixo. E quando a gente puxou, na verdade o fio já estava rompendo, provavelmente uma emenda no chão, né? Aí a gente tirou o fio, fizemos outra ligação, passamos tudo fio zero lá. Zero no sentido de nunca ter usado, o fio é de 2,5, né? Senão você vai ficar louco comigo, né? Os fios de 2,5 para ligar as tomadas, para ligar um tanto de coisa elétrica lá que não vai cair o disjuntor. E graças a Deus foi tudo arrumadinho. Amém? Glória a Deus. Salmo número 139, eu gosto de falar porque para você saber, né? Para você saber o que está sendo feito na igreja, né, Dani? Às vezes você fala de dízimo, por exemplo, agora é hora de dízimo e oferta, né? O que faz? Faz isso, né? Pra você ter ideia, esse mês, né, a gente comprou um computador, né? Eu estava falando aí, computador, tinha uns negocinhos que a gente precisava fazer aí, dá quase R$4.000, e a gente vai fazendo devagarzinho, Deus vai dando graça. Eu estou de olho no bebedouro daquele grande 25 litros, né? Hoje custa uns R$1.800, já a gente vai comprar também. Quando chegar o calor, o bebedouro grande vai estar ali, já 25 litros de água gelada, né? Então, para aqueles que têm sede, aí não vai resolver o problema. Amém? Salmo de número 139, verso 23 diz assim: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho. Irmão, isso é oração de crente. Davi faz essa oração. É a oração do camarada que é crente de verdade, né? Hoje, eu escutando algumas coisas, Deus até falou no meu coração
Eu vou ministrar algumas coisas nesse sentido, mas a gente tem que aprender até para orar, a gente tem que aprender a orar. Né? Porque senão as nossas palavras elas começam a virar palavras lançadas ao vento. Né? E não é isso. A oração é um pouco mais do que isso. Né? A oração, você tem que, eu sempre falo e torno a repetir, que é um grande diálogo que você tem que ter com Deus. E não é um monólogo. Muitas vezes a nossa oração tem sido um monólogo. A gente fala, vira as costas e vai embora. E a gente não consegue entender o que Deus está querendo de nós. E quando o salmista, e tinha que ser Davi para dizer, ó, Deus, sonda-me. Sondar é você ir lá no profundo. Você olhar aquilo que aos olhos naturais ninguém vê. Quinta-feira eu ministrava isso. E quase que não chega a ser uma continuação, mas a gente tem coisas na nossa vida que as pessoas não conseguem ver. E às vezes a gente vai lá, põe uma roupa, por exemplo, hoje eu estou de gravata, né? Nem todo dia eu estou de gravata, então hoje eu estou de pastor. Não, eu não estou de pastor, eu sou pastor. Eu estou pastor. Não é porque eu coloquei a gravata que eu virei pastor. E às vezes a gente vive dessa forma, põe uma roupa, vem para a igreja, mas quando a gente sai daqui a nossa vida continua sendo a mesma. Né? Então que a gente possa ter essa mudança, essa transformação de vida diária, todos os dias. Que a gente possa viver a vida, uma vida de cristão. Para viver uma vida de cristão você tem que ser corajoso, como Davi, como disse. Deus sonda, olha aqui, olha aquilo que ninguém está olhando, conhece o meu coração, prova. E conhece as minhas inquietações, aquilo que está aqui dentro. E ele diz mais, vê se em mim, em minha conduta, algo te ofende. Vê se eu estou fazendo alguma coisa que não é da tua vontade. E aí ele termina e dirige-me pelo caminho eterno. Quando ele fala isso, ele está falando, Deus, que os meus planos e os meus projetos sejam diminuídos. E que a tua vontade seja estabelecida na minha vida. Amém? Essa palavra eu quero te chamar para dizimar e ofertar nessa noite. Uma das maneiras de você aplicar essa palavra no teu coração é dizimando e ofertando. Na verdade, não é fácil dizimar e ofertar, porque é algo que mexe mesmo com a estrutura da gente. Né? A gente às vezes fica tanta coisa, tanta situação. Agora, ou a gente confia em Deus, esse Deus que enviou aquilo que ele tinha de mais lindo, de maior valor pela minha vida, pela tua vida, e ele conquistou aquilo que eu e você não conseguimos, que é a salvação. Essa é totalmente de graça. Não foi de graça, não foi sem valor nenhum, porque Jesus pagou o valor, mas para mim e para você a gente não pagou nada. E ele providenciou isso. Como que ele não vai providenciar as demais coisas? Então, se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, o meu irmão Marcelo está aqui começando a trabalhar na diaconia hoje. A irmã Priscila também está ali, Deus abençoe. A Ellen já está ali ajudando a gente na mídia ali, né? A Carlinha e a Elaine hoje não puderam vir, não estavam bem junto com o Carlinho, né? Mas está ali, é isso que é importante, vai envolvendo, vai trabalhando, né? Precisa ser assim. Então Deus abençoe. Se quiser, eles entregam o envelope para você. O envelope tem o QR Code, você pode fazer o Pix direto na conta da igreja. Se você não quiser colocar no envelope, não tem problema, sua oferta, quiser colocar aqui direto. Se você quiser colocar no envelope e não quiser colocar nome, não tem problema também. Do jeito que você se sentir mais confortável. Mas se você dizer minha oferta nessa noite, com toda a alegria do teu coração, em nome de Jesus, amém? Que tremenda graça. Primícia também, Deus abençoe.
Quero agradecer quem trouxe primícia também. E eu quero, de qualquer forma, também agradecer. Ontem eu comprei lá 3 litros de leite. Lu, beleza, Lu? A gente falou a respeito do frio, né? Hoje até que não está muito, hoje é dia de aniversário, né? Festinha nas salas, né? Então vai ter bolo, hoje vai rolar um refrigerante lá. Mas esses dias de frio, na verdade, o inverno está começando agora, né? Começou anteontem, né? Se você puder trazer esse leite, eu já falei, esse leite para deixar guardado, eu comprei um chocolate lá, é para as crianças, tá? Trabalha para as crianças, não é para os lanches, né? Porque a gente fala, os lanches são para as crianças, lá em cima, né? Elas vão comer, o dia que elas vão comer, acabou. Deixa lá as tias vão administrar lá em cima, se sobrar alguma coisa e dá, sobrar vai trazer, se não sobrar é para as crianças, os lanches é para as crianças. Assim como esse chocolate, assim como o leite, é para fazer esse leite para as crianças. Também se você quiser trazer, traz 1 litro. Você pode trazer 1 litro, traz. Pode trazer 2, traz. Fica aqui guardado. O leite tem um prazo grande, né, de validade, para a gente fazer chocolate para as crianças nos dias de mais frio. Amém? Aqui tem primícia de pessoas que me entregou direto no Pix da igreja. Então, né, Arnaldo? Foi lá onde quem estava lá no mercado, a gente foi a Rafaela com o Marquinhos. Aí eles estavam atrás de mim, eu gastei R$250 ontem no mercado para comprar essas coisinhas. De nada, 248 alguma coisa. A gente já comprou direto, direcionamos todas essas primícias para o caixa da igreja e sai como ação social. É a melhor coisa. Então, se você às vezes esquece e quiser mandar no Pix da igreja, primícia, pode mandar para o envelope. Fala assim, ó, primícia. A gente vai saber que esse dinheiro é direcionado. Se faltar, a gente vai comprar do mesmo jeito, né? Nunca vai. Mas esse dinheiro é direcionado direto para a primícia. Amém? Então Deus abençoe também quem nos abençoa. Ô, gente, mas eu estou precisando de bolacha para os adultos. É verdade. Os adultos rolam uma bolachinha aí. Quem quiser trazer um pacote, eu acho que até tem aqui, ó. Hoje estou observando um pacotão aqui, ó. Aqui, ó. Já tem para hoje, pai. Deus é lindo. Porra, Deus de Deus, ele chega mesmo, né? Então, mas se quiser trazer, pode trazer um pacotinho. Gente, um pacotinho assim, ó. Não precisa trazer grande. Pastor, deixa Deus usar um pouco. Quando quiser trazer uma caixa grande, pode trazer, meus irmãos. É porque assim, eu entendo o coração da igreja. O coração da igreja é um coração doador. Eu não preciso falar para eles trazerem um grande. Eu falo assim, traz um pequeno. O coração doador ele vai dar. Não é verdade? Não precisa. Né? Tem lugar que a gente tem que ficar, ó, gente, se for grande, Deus não recebe. Não, aqui não. Deus, o pacote pequeno, o pacote grande, Deus recebe. Mas eu costumo dizer que todas as vezes, hoje eu comprei papel higiênico ali, né, Rafa? Você viu ali, né? O papel higiênico que eu comprei, folha dupla. Eu compro folha dupla para a igreja. Sabe por quê? Porque em casa eu uso papel de folha dupla. Por que a igreja não pode usar? O papel toalha que você compra ali é do branco, que você vê ali é do branco. Eu comprei um pacote, deve ser branco, né? Eu pedi para ele, então isso é do branco. Você agora aquele papel que você passa aqui desmanche na sua mão. Ô gente, a gente não usa um negócio desse em casa, por que não usa na igreja? Aí a gente vai dar, né? Então assim, eu gosto dessa forma. Amém? Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer pelo dízimo, oferta, por toda essa primícia. Quero agradecer pelo coração dessa igreja, que tem sido um coração doador, dizimista, ofertante. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dos seus filhos, que têm entendido que é dízimo, que é oferta, que o Senhor continue prosperando a tua igreja, porque toda vez que a igreja prospera, aqueles que têm entendido isso, têm prosperado também, e a gente pode ver isso na vida de algumas pessoas, na vida das pessoas, melhor dizendo, quando o Senhor tem prosperado cada um deles. Pai, continue assim. E aqueles que ainda não entendem, ou que estão sem condição, o Senhor dizime, ou o Senhor ajude eles também, eles têm essa experiência de dízimo, oferta, abre portas de emprego. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Eu só vou precisar que alguém faça fundo aqui, porque o computador ainda não está passando som, viu? Pelo amor de Deus. Ou a Mila faz, ou a Emília. Obrigado, gente. Todo mundo com a camisa da Ibanova, né, Clara? Essa Clara é demais, viu? Essa Clara saiu por encomenda, não, né? Ei, Clara. Isso que é a raspa do tacho, é sempre assim, né? Sabe que eu sou a raspa do tacho também, viu, Clara? Raspa do tacho, ei, gente, para dar trabalho. Ih, você também é? Ai, caramba!
eu acho que é demais, viu? Hoje meu direito é ficar calado. Imagina tomar leite, né? Comprei leite pra ela hoje. É o tamanho, né? Vai dar trabalho. Normalmente é os mais alimentados, eu sei disso. Agora, eu vou te falar, eu como caçula, eu sofri. Porque as minhas roupas eram todas as roupas que sobravam do irmão. Bicicleta, passava por caía na minha mão, bicicleta velha, sempre caía na minha mão. A roupa, tênis, era sempre assim, tudo ia sobrando. Bicicleta, tudo que ia sobrando caía na mão do. Agora, Deus tem algo especial, né? Se você pegar lá, o que Deus faz com os caçulas? Não é verdade? Eu vou lá e pega José, o mais novo. Eu me converti com a palavra de José, você sabia disso? Converti com a palavra de José. Nem sabia o que era a Bíblia. Deus pega Davi lá no pasto, tomando conta de ovelha. Não, ninguém senta na mesa quando Davi não sentar. Amém? Então Deus é assim. Deus é expert em pegar aquele que está embaixo e colocar em cima. Amém? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas crianças, esses adolescentes, cada um deles. Que essa noite, Pai, seja uma noite edificante na vida deles, que eles sejam abençoados. Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida deles. Dá, Pai, essa noite maravilhosa. Abençoa a vida das tias, dos tios, que hoje a gente sobe e o Bill sobe junto para ajudar. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a vida deles em nome de Jesus. Amém? Você vai subir? Semana passada a Mábia ficou, né? Mábia não está aqui também, ela o Elias também, se vocês não verem ele, é porque na verdade é sobrinha, né? É sobrinha do Evandro, é a filha do Evandro, é menina, né? É menina, né? O Evandro, que é o irmão da Mábia, vai apresentar a sobrinha, né? Na igreja. Legal. Aí ela foi na apresentação e Elias veio aqui porque o Diego está trabalhando. Aí o Diego chegou agora, aí agora se você tocar aqui, o Diego vai tocar. É por isso que o Elias foi embora e o Diego já assume a bateria aí, né? Em nome de Jesus. Amém? Pastor Valdir e pastora Maria que está ali, eu quero anunciar a igreja que a partir de hoje eles fazem parte da membresia dessa igreja. Amém? Eu espero, pastor Elias, eles conversarem com a gente. Deus abençoe, pastor. Pastor Gilson, que era pastor deles lá na Assembleia de São Paulo, me ligou. Eu falei, pastor, você sabe que na verdade não muda nada, continua a mesma coisa. Porque a gente já via eles como um grande parceiro nosso, junto, trabalhando, chegando para somar. A pastora Marlene nem gosta de ser chamada de pastora, porque ela é uma grande diaconisa, adora criança, então vem para somar também. Pastor Valdir, um homem de Deus também. Então, eles fazem parte dessa igreja. Amém? Deus abençoe a igreja de vocês, viu? Obrigado, viu, pastor? Em nome de Jesus. Vamos lá, abre a tua Bíblia. Gente, eu vou ser sincero para você. Eu fiquei meio perdido. Eu falei assim, o que eu falo? Falo não, porque eu sei o que eu ia falar, né? O Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração. Mas, qual o texto base? Eu gosto sempre de deixar um texto base. Que texto base eu vejo? Quinta-feira eu ministrei, e aí você pode abrir lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Quero agradecer quem está nos assistindo pela internet. A Dani está ali. Eu vi, acho que a Vera. Minha sobrinha lá nos Estados Unidos pediu o link aí em Diara. Eu não sei se ela ainda está assistindo, se ela conseguiu entrar. Mandei o link para ela agora há pouco, né? E ela é a sobrinha, é a filha mais nova do meu irmão mais velho. Deu para entender? A filha mais nova do meu irmão mais velho, né? É a filha do Décio, em Diara, Indiane mora aqui, longe.
Ele era até nos Estados Unidos, já tem uns 3 anos, uns 2, 3 anos. E a gente sempre conversa com ela, a gente ora. Hoje ela até deu uma notícia boa, meu tio, nossa, estava tendo uns pesadelos, graças a Deus que as pessoas ali sumiram e não estou tendo mais, mas eu vou tomar uma vacina aqui, não assim, não. Fui no culto de manhã cedo, mas eu queria assistir o culto aí da igreja. Eu falei, amém. Aí eu passei o link para ela. Se ela não assistiu agora, ela vai assistir depois, por causa do fuso horário, né? Hoje eu também conversei com o pastor Ricardo, um tempão aqui. Se diz, eu falei, cara, terça-feira a gente estava lá, deu 1h15 no telefone, quase isso, né? 52 minutos. Eu converso com o pastor pelo menos 2, 3 vezes na semana. Só que esse final de semana foi uma loucura, porque a gente tem a questão do fuso horário. Por exemplo, agora com o pastor Ricardo lá, 19h04 dá 23, 11 horas da noite agora. Então, amanhã, segunda-feira, provavelmente ele não consegue assistir ao vivo, mas eu mando o link para ele assistir depois. Mas hoje eu conversei um tempão, ontem ele me ligou, eu não consegui responder, correria, vai para um lado, vai para o outro. A Rafinha, a irmã da pastora Luciana, a Rafaela e o Marquinhos estiveram em casa, onde fiquei muito feliz, eles moram em Botucatu, são ovelhas nossas, filha. Ontem ela me chamou de Paps na frente do Paulinho, ainda bem que o Paulinho é ciumento, né? Aí ela, Paps, e eu, gente, saudade da Rafinha. A gente nem brigou ontem, viu? Nem brigou hoje. E foi uma bênção, e aquela correria, eu não consegui falar com o pastor, conversei com ele hoje, foi muito edificante. Cada vez que eu falo com o pastor Ricardo, lógico que a gente sabe que abençoa ele, mas como eu sou edificado conversando com o pastor Ricardo, a importância de você. Porque às vezes a gente vê muita gente falando, isso aqui é Europa, América do Norte. Meu filho, não é bem assim não. Vigia. E é bom você estar lá. A sua mente abre. Hoje eu já até falei com a Maiara de uns negócios que ele tinha me falado já tinha uns 15, 20 dias. E na hora veio a Maiara, e aí ele ligou essa semana de novo, perguntei de novo, aí eu falei, Maiara, o pastor Ricardo falou isso. Né? Por exemplo, ele tem um menino dele que está se formando agora, vai fazer faculdade. A gente é a geração, nós somos a geração do CLT, não é verdade? O que é CLT? É carteira de trabalho, não é, Dan? Nós somos uma geração, pelo menos a minha, né? O Dan é mais novo que eu, mas né? O que é garantia para nós? CLT. CLT é garantia. Eu estou carteira assinada, eu estou com garantia. A geração que está vindo agora é uma geração diferente. Tudo que ela não quer é vínculo. Só que assim, nesse meio, e eu acho que é isso que é o grande problema dos nossos jovens, para você não depender hoje de CLT, nesse meio que as profissões vão tomando, ou você se especializa,